E uma mulher em São Paulo vai ter de indenizar um zelador e a família dele. A moradora queria impedir a família do trabalhador de circular nas áreas comuns do prédio onde mora. O entendimento da justiça é que, sem previsão legal, distinção de espaços é discriminatória. Jairo faz o mesmo serviço há 25 anos como zelador no edifício residencial. Ele diz que sempre teve uma boa relação entre moradores do condomínio e os funcionários e nunca viu nenhum caso de discriminação. Apesar de ser do tempo em que o funcionário não podia usar o elevador social, mas por aqui isso nunca aconteceu. Pode usar, não tem problema nenhum, pode usar o elevador de social, de serviço, sempre tem que estar usando, porque tem que limpar e fiscalizar também, né? Olhar se está sujo, se está limpo, se tem algum problema para passar para a gente resolver. Essa restrição de funcionários circularem em áreas sociais de condomínios já foi decidida pela Justiça de que é discriminatória, porque não há base legal que justifique o tratamento diferenciado. O que diz a Constituição? A Constituição diz que, em princípio, as pessoas são iguais, né? As pessoas são iguais e quando você tiver uma distinção, a distinção é possível sim, mas essa distinção tem que ter bases razoáveis. Baseado nisso, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma moradora de um condomínio que queria impedir que o zelador e a família dele utilizassem as áreas comuns do prédio onde moram. De acordo com a decisão, a moradora vai ter que pagar R$12 mil por danos morais à família do trabalhador por abuso de direito e discriminação. Causou constrangimento ao zelador, causou constrangimento aos familiares do zelador e mais, causou constrangimento aos próprios condôminos que não concordavam com isso, né? Então, por isso é que a justiça entendeu que havia, sim, dano moral, né? Aquele dano que você não tem como expressar, não tem como dimensionar isso. E para dar continuidade ao assunto, a gente recebe aqui no estúdio o promotor de justiça, Rafael Kurkowski. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, doutor. Bom, vimos na reportagem um caso de discriminação. Existe diferença entre discriminação, preconceito e racismo? Ok, boa tarde aos telespectadores. Agradeço inicialmente o convite a mim feito para participar e falar sobre um tema tão importante ao Brasil. E sim, de forma simples, preconceito envolve basicamente uma opinião superficial em relação a uma pessoa ou um grupo, que essa opinião não é baseada numa experiência ou em alguma informação real. É irracional, portanto, é uma simples crença. De forma vulgar também podemos dizer que o racismo é a crença de que membros de uma determinada etnia, por qualidades que essa etnia tem, são superiores ou inferiores quando comparados a membros de outra etnia. Também é uma crença. E a discriminação em si, ela não é crença, ela é uma ação, um fazer. É um tratamento injusto, um tratamento indevido negativo de uma pessoa, porque justamente ela integra, pertence a um grupo, idade, gênero, sexo, e eu discrimino, eu causo um prejuízo por conta dessa minha concepção. Essa é a discriminação na reportagem, que é o que a reportagem trouxe para nós hoje. Doutor, temos princípios gerais de direito, às vezes previstos explicitamente nas constituições ou mesmo na legislação infraconstitucional. No caso, temos o chamado princípio da igualdade. Todos esses tipos de discriminação, preconceito, racismo se enquadram em formas que atentam contra esse princípio? Sim, com certeza. Todas essas condutas que implicam discriminação, elas ofendem o princípio da igualdade. A igualdade pode ser encarada com um sentido formal, que é tratar todos como se fossem iguais, numa presunção. Todavia, o que define a igualdade mesmo é o sentido material dela, que é tratar os iguais na medida das suas igualdades e os desiguais na medida das suas desigualdades. Frase célebre de Rui Barbosa no início do século XX. Trocando em miúdos, o que significa? É um paradoxo. Para garantir o cumprimento da igualdade, eu tenho que desigualar aqueles que se encontram numa situação de desvantagem para compensar em relação às pessoas que não se encontram com essa situação de desvantagem.